Oi, oi! Seja bem-vinda a mais um vídeo. Eu não posso te ver, eu não posso te ouvir, mas a maneira de te notar vai ser pela sua curtida e o seu comentário. E se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve aqui para ficar por dentro dessa nossa roda de conversa. Eu acredito na leitura da vida através da arte, e é por isso que eu tô aqui. O meu intuito com esse espaço não é fazer análises técnicas ou críticas acadêmicas. Meu convite é para algo mais simples e ao mesmo tempo desafiador. Se permitir reaprender. Conversar sobre como a obra te impactou, trazendo isso de um lugar de verdade, sem pesquisar no Google, sem pesquisar no ChatGPT, simplesmente se colocar diante dessa obra, desse filme, desse livro e se permitir ser impactado e ser afetado. Perceber o que foi que você sentiu, como você consegue linkar ou ligar os assuntos com outros conhecimentos. Isso, para mim, é o que faz sentido. Como eu costumo dizer, a obra já foi gerada pelo autor, mas nós estamos em um processo contínuo de transformação. A cada contato com uma obra, nós a enxergamos através da nossa bagagem. E essa bagagem é o repertório que construímos através das nossas vivências. E essas vivências que nos fazem expandir e aprofundar os nossos sentidos. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Os meus sentidos foram expandidos e aprofundados ao assistir a animação Soul. Essa animação me fez querer ser a pessoa que desperta em outras pessoas a vontade de viver. E aos criadores dessa animação fica aqui a minha admiração pública. Conseguiram pegar um assunto complexo do ser humano e o transformaram em uma animação que alcança até mesmo uma criança. Isso é de uma maestria. Mas antes de nos aprofundarmos nessa conversa e eu contar pra você o que foi que nessa obra me impactou, vamos àquela breve sinopse. Joey é um professor de música do ensino médio apaixonado por jazz, cuja vida não foi como ele esperava. Ao viajar a uma outra realidade para ajudar outra pessoa a encontrar sua paixão, ele descobre o verdadeiro sentido da vida. O fato é que Joey, o protagonista, morre, e ele fica indignado pois morreu justamente quando estava começando a viver aquilo que ele achava que era o propósito dele. É natural do ser humano, em alguma fase da vida, se fazer perguntas como: por que eu nasci? Para o que eu nasci? Qual será o meu propósito? Qual a minha missão nesse planeta? São perguntas que começamos a nos fazer geralmente na adolescência, essa fase em que não se é mais criança, mas também ainda não é adulto. E essas perguntas também costumam aparecer quando estamos nos sentindo travados, perdidos ou angustiados em algum ciclo da vida. São perguntas genuínas e que devem sim ser levadas em consideração. Eu acredito que até elas devem ser respondidas, mas não com aquela resposta definitiva, e sim com uma abertura para a construção dessa resposta no decorrer da vida. Ao morrer, o protagonista Joey entra em uma dimensão em que almas novas, ou seja, assim, almas não nascidas ainda, estão em treinamento com alguns mentores. Esses mentores são as grandes personalidades da Terra que viveram na Terra, como Madre Teresa, Abraham Lincoln, Carl Jung, e elas passam por um treinamento com esses mentores para que elas encontrem a missão delas e assim ganhem o direito de nascer. Nessa dimensão, o Joey acaba se tornando um mentor e encontra uma alma chamada 22. A alma 22, ela já está ali naquele centro de treinamento há muitas eras, né? Já teve contato com grandes personalidades, as pessoas mais nobres da Terra, mas que nunca conseguiram despertar nela a vontade de viver. E aqui, com viver, eu quero dizer nascer em uma família. Vir para essa nossa experiência humana e terrena. Já tive vários mentores que falharam e têm ódio de mim. Madre Teresa. Eu tenho compaixão e devoção a todos. Todos menos você, eu te odeio. Copérnico. O universo não gira ao seu redor, está ouvindo? Mohamed Ali. Você é incrível! Mente mala! Maria Antonieta. Não pedi sua opinião. Insuportável! Você não vai me convencer, doutor. Psicologia reversa. Vai tirando o seu cavalinho da chuva, doutor. O Carl Jung já tentou isso aí. Cala a boca! Meu inconsciente repudia seu ego! Ela mesma diz a seguinte frase: eu nunca vi nada que me fez querer viver. E foi essa frase que ativou em mim o desejo de ser tão apaixonada pela vida, ao ponto de despertar em outras pessoas o prazer de simplesmente estar vivo. Nós viemos ao mundo como uma folha em branco, e na família onde nascemos e nos desenvolvemos,
é que somos moldados. Recebemos crenças, conceito de certo e errado, regras, hábitos. Todo ser humano, dependendo da forma como foi criado, corre o risco de se perder. Corre o risco de ficar tão obcecado pelo seu propósito, sua missão, seus desejos, os bens materiais, que se perde da essência da vida. Um grupo de personagens da história até trabalha ajudando as almas perdidas da Terra a encontrarem o seu caminho. E um dos integrantes diz o seguinte: algumas pessoas não conseguem se livrar de suas ansiedades e obsessões e ficam perdidas, desconectados da vida. Quando você está obcecado, você entra num hiperfoco e você fica cego para todo o resto, toda a circunstância, todo o contexto. A gente até chama isso aqui em casa de estar apaixonado pelo seu desejo. Porque assim, a paixão é a verdadeira malandra que cega. E obcecado, segundo o dicionário, significa tornar cego ou obscurecer a razão. O protagonista Joe era obcecado pelo jazz. Ele dizia que a música era a missão da vida dele e esse era seu único assunto. Qualquer lugar, tudo que ele falava era sobre o sucesso dele com o jazz e sobre a música e o jazz e a música e o jazz. Ele era excelente músico, mas não era bom de se conviver. Ele nem tinha amigos e na história a gente percebe que as pessoas nem querem estar tanto com ele. No vídeo em que falei sobre os livros queridos à minha estante, vou deixar a recomendação aqui, eu falei sobre a minha admiração pelo Steve Jobs. E Steve Jobs, de fato, é um gênio admirado em todo o mundo, mas em sua biografia, escrita pelo Walter Isaacson, a gente vê relatos de pessoas dizendo como ele não era uma pessoa agradável de se conviver. E, a partir dos relatos, ouso dizer que nem mesmo eu gostaria de conviver com o Steve Jobs. E claro que você precisa ter foco, direção, disciplina, diligência na vida. Mas tudo que te deixa cego, tudo que te deixa obcecado, te desconecta na vida. E isso é perigoso. Quando você entra nesse modo desconectado com a vida, você se torna um zumbi. E eu gostei de como um personagem definiu isso. Em uma frase dizendo: existindo em uma via de acesso hipotética entre vida e morte. Nesse estado desconectado com a vida, você passa a se acostumar com os seus dias. Você torna tudo ao seu redor automático e aos poucos vai perdendo a capacidade de perceber, de sentir, de se emocionar. E diz como o Joe em uma cena falando para a Alma 22. Ah, isso aí é só a vida. E curiosamente, quando Joy conheceu a Alma 22 nessa outra dimensão, ela mesma se dizia incapaz de se empolgar por alguma coisa. Ela achava tudo um porre. E no decorrer do filme, quando eles conseguem se aventurar pela Terra, é a Alma 22 que mais desfruta da aventura na Terra. É ela que presta atenção aos sons, aos cheiros, às cores, aos movimentos, às sensações, às emoções, aos sabores. E a gente percebe que quando falta atenção, falta presença. É preciso estar consciente para se dizer que está vivendo. Nós não precisamos de uma profissão, de um talento, de uma super habilidade para nos ancorarmos. O fato de sermos humanos e estarmos aqui neste mundo já é o grandioso. Como diz a Brené Brown em seu livro Coragem de Ser Imperfeito, é preciso saber dizer: eu sou bastante. E trazendo aqui para nossa conversa o filme brasileiro O Palhaço, o filme do Selton Mello, a gente acompanha o protagonista Benjamin na busca pela sua identidade e o senso de pertencimento. É um filme para olhos e corações atentos e que diz muito, inclusive nos silêncios. O Benjamin, o protagonista, passa grande parte do filme possuindo apenas uma certidão de nascimento completamente amassada, quase destruída. E ao longo da narrativa, percebemos a angústia do personagem em entender quem ele é e encontrar o seu propósito. Até um dado momento na história que vem a famosa frase do filme: o gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. A verdade é que a missão do Benjamin no filme O Palhaço, ou a do Joe na animação Soul, ou a sua ou a minha, é a mesma. É viver com excelência e inspirar as pessoas através de tudo que fizermos. Normalmente ouvimos sobre propósito como um Oscar se ganhar no final da vida ou uma prova em que você acertou todas as questões. E isso não existe. O alvo é desfrutar de cada dia com presença, estar atento aos outros e construir a si mesmo nesse mundo. Aproveite que você está vivo e até o próximo vídeo.